Vamos lá, vamos. Vamos sentar, vamos aí voltar, porque agora chegou o nosso momento da revisão. É isso mesmo. Vamos revisar aí a aula 90.2. Olha que bacana, chegando aí a reta final do nosso componente curricular de língua portuguesa. Ai, já dá um aperto no coração. É isso mesmo, né? Mas bacana. Nós vamos aqui revisar esse gênero textual, que é bacana, certo? Você aí com certeza vai rever os pontos mais importantes agora para você ir para um debate preparado, sabendo o que fazer, como fazer, né? Direitinho aí, respeitando tudo certo, tá bom? Então tá, vamos aí agora apresentar para você esse resumo da aula 90.2, produção textual, debate. Seguimos, vamos lá, olha lá. O que você tem que levar aí em consideração sobre esse gênero textual? 3 informações básicas para você. Vou para este lado para você aí acompanhar direitinho. Olha lá. Primeira coisa, temos aqui o primeiro ponto, a importância do debate regrado, certo? Estudar o gênero regrado, ou seja, estudar, saber que esse gênero, né, ele tem uma estrutura, a gente já apresentou, né? Essa estrutura é o quê? Apresentação, a gente diz introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Início, uma apresentação. Nós temos o desenvolvimento, onde vai ter aí os argumentos aprofundados, os contra-argumentos, né? E a última parte, que é a conclusão ali, certo? Beleza. Entender que ele é um gênero que traz aí essa questão da expressão argumentativa na defesa de um ponto de vista. Essa é a primeira observação que você tem que ter sobre o gênero debate. Certo? O segundo, qual é o objetivo desse gênero? Desenvolver, vamos juntos aí comigo, vamos lá. O objetivo do debate, desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizada, para quê? Para ter clareza, né? E também ser coerente, certo? Tudo isso para compreender o debate, senão quem vai estar ouvindo não vai entender, ok? Então, o debate como procedimento comunicativo exige argumentação consistente, senão não convence, certo? E outro ponto importante sobre o gênero debate são aí as características. E uma nós temos como principal, que é a oralidade. Diante disso, nós vamos avançando então o nosso resumo e aqui trazendo o nosso gênero, né, para você ficar bem na questão aí do debate, saber qual a estrutura e como trabalhar esse debate quando você quiser apresentar um texto, trazendo aí estratégias, né, de argumento e contra-argumentos, certo? Beleza! Olha lá, o debate regrado ao público, ele tem essas estratégias, que é argumentar e contra-argumentar. Muito bem. Para isso, você deve lembrar, observar sempre que precisa ter uma linguagem aí, essa comunicação formal, né? E os interlocutores, eles têm aí a oportunidade, né, num debate, de quê? Discutir mais formalmente, apresentar argumentos e contra-argumentos, muito bem. Sobre o quê? Sobre o assunto específico, né, que seja do interesse de dos que estão apresentando o debate. Ok? Muito bem. Beleza. Ah, mas aí se ele está debatendo num lugar informal, com os amigos, em casa, no grupo, na igreja, usa a linguagem informal, né? Tá certo? Ok. E nós temos aqui essa tela para você bem resumido, os princípios do debate regrado. Ah, beleza, olha só. Todos os participantes, aí vamos aqui olhar bem direitinho um a um. Todos os participantes, tá? Podem e devem, olha só o verbo, podem e devem. Primeiro, vamos lá, não ouvi. Qual é o primeiro? Ah, isso mesmo, falar e ouvir. Depois, respeitar e ser respeitado ao expor o que pensa. Isso mesmo. Usufruir de igualdade de condição de tempo. Direito de tempo. 2 minutos para um, 2 minutos para o outro.
né? Depois, julgar as ideias e não as pessoas, né? É a ideia e não a pessoa. Depois, ter direito à réplica e, se necessário, à tréplica, né? E aí isso é combinado antes com o moderador, o mediador. Evitar repetições, senão não fica legal. Observar as normas e atender à solicitação do mediador. Importante isso, né? Previamente ali com o mediador, ouvir o que ele está falando, ele vai dar algumas regras que têm que ser seguidas. Observar as normas e atender solicitações do mediador. Planejar, que é o mais importante de tudo, planejar previamente suas ideias, evidências para fundamentar. E por último, avaliar o evento. Falei para vocês que tudo que se faz nesta vida tem que estar avaliado, tem que ser avaliado para verificar numa próxima onde melhorar. Então, essa cartela é importante para você com os princípios de um debate. E aí, segue direitinho isso aí que você vai ter sucesso aí nos seus debates, beleza? E para você recordar que o debate ele tem essa estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Valeu? Muito bem! E assim, bom debate para você aí. Valeu? Até a próxima! Opa, tô aqui meio aqui, né? Beleza, estava me organizando para poder falar direitinho para vocês aqui. O microfone não pode estar tampado com esses cabelos, né? E vamos colocar esse cabelo para trás, que aí é melhor, certo? Chegou a hora do nosso Tirando Dúvidas! Vamos embora, vamos junto aí. Posso chamar a questão número 1? Não? Deixa disso. Muito bem, vamos lá então. Chamando aí a questão número 1 para você. O editorial é um gênero textual, sendo um texto essencialmente. E aí eu quero falar com vocês sobre esse comando. Quem teve dúvida ou quem demorou para gabaritar, teve dificuldade, vamos lembrar que no próprio comando nós já temos dicas, certo? Professora, gênero, o editorial, ele é um gênero, olha só, é um gênero textual. Você vai procurar o quê? O tipo de texto que está nele, o texto, tá? O texto que está nesse gênero, no editorial, né? Já tivemos aula sobre esse gênero. Qual é, essencialmente, o texto que cabe nesse gênero editorial? A. Narrativo descritivo. B. Descritivo narrativo. C. Prescritivo descritivo. D. Dissertativo argumentativo. E. Injuntivo opinativo. E agora? Mas tem aluno ainda com dúvida, professora, mas aí está dizendo um texto. Sim, e aí nas alternativas tem dois tipos de texto. Já falamos sobre isso. Tem que estar aí já avançando nesse conhecimento. Todo e qualquer texto, ele terá mais de uma tipologia textual, mais de um tipo textual. Porém, nós vamos ter aquele que prevalece, certo? Então, ao mesmo tempo que narra, ele pode descrever. Ao mesmo tempo que ele descreve, ele narra. Ele pode também argumentar, narrar, argumentar. Não foi isso? Beleza. Então tá. Pronto, clareou a mente. Como água cristalina, libera aí para você. Vou agora. Vamos aí. Gabarito letra D. Quem gabaritou, corre pro abraço. Calma, não levanta não. Depois você corre. Letra D, gente, olha aí, ó. O que nós temos aqui? O gênero editorial, né? Que está lá para a caixinha, né, dos textos aí jornalístico, não é isso? E aí o texto que está nesse gênero é o dissertativo argumentativo. Beleza? Um editorial traz uma temática, expõe um argumento, né? Traz ali direitinho, baseado sempre, né, em pontos aí
corretos, que não podem ser aí refutados, né? Pode até o leitor refutar ali, mas no momento ele já traz ali esse argumento muito bem pontual, certo? Olha, redundância, muito bem pontual. Eita! Vamos lá, questão 2. O texto é do tipo argumentativo. Ponto! Então, aqui a questão já diz, já afirma para você. O texto é do tipo argumentativo. Pronto. Beleza. Agora com você. Uma característica do texto que justifica esse enquadramento, o argumentativo, né, gente? Encontra-se na alternativa A. O autor narra uma história com o propósito de entreter o leitor. B. O autor expõe, de modo imparcial, dados para informar o leitor. C. O autor descreve objetivamente um cenário para localizar o leitor. D. O autor dá algumas instruções que devem ser seguidas pelo leitor. E. O autor defende uma opinião de modo a convencer o leitor. Beleza, é aquele joguinho com os matemáticos, né? A mais B, né? Olha eu falando besteira, a professora Lúcia e o professor Maurício já vão aqui, já, né? Fazer a correção. Não temos isso? Mais com menos, menos com mais. É assim? Ah, menina. Aqui é a regrinha dos tipos de texto com o gênero, né? Então, se o texto ele é argumentativo, é do tipo argumentativo, qual é a característica, né? Qual é a característica do texto argumentativo? Argumenta para quê? Para narrar uma história? Argumenta para expor imparcialidade nesse texto para o leitor? Será que esse texto argumentativo, o autor descreve objetivamente um cenário? É isso a característica principal desse texto, desse tipo de texto? O autor dá algumas instruções. Pessoal, olha lá. Eu aqui quero ouvir, tá? Em alto bom som. Que vocês realmente gabaritaram, moçada. O texto do tipo argumentativo, a característica, né, que justifica é que o autor defende uma opinião de modo a convencer o leitor. Caríssimos, essa é a característica principal do tipo argumentativo. O texto que traz aí os argumentos são para defender uma opinião. Para o quê? Convencer o leitor. Por isso, o gabarito não é narrar a história, não é expor de modo imparcial. O autor ele não descreve objetivamente. Né? Aqui nós estamos falando do texto descritivo. O autor dá instruções. Aqui é o texto injuntivo. Então, gabarito letra E. Beleza? Muito bem. Vamos embora. Ainda ficou saindo fumacinha. Ah, calma. Aqui para você é a justificativa. Por que da letra D? Vamos entender. O texto editorial, ele é um tipo de texto jornalístico. Se ele é um texto, né, jornalístico, ele tem um caráter informativo. Então, as opiniões e argumentos vão ser apresentados pelos seus autores. Por isso que ele é considerado um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, nós vamos ver que ele é de caráter informativo. Sendo de caráter informativo, observar a questão da disseminação do fake news, né? E aqui a gente chama atenção para isso. Falou de texto jornalístico, você já tem que logo acender aquela luzinha, verificar, né? E ter o cuidado de não disseminar, de não compartilhar informações que são fake news, tá? Então, assim, nós vamos entender também. Não podemos cair em notícias falsas. Você tem que conferir sempre qual é a fonte, né, que está publicando isso. Se é uma fonte renomada, né?
que dá aí para você dar credibilidade. Senão, você sempre tem que duvidar de sites poucos conhecidos, né? E aí, não, essa questão de compartilhar esses conteúdos nos seus grupos aí, né, de WhatsApp, certo? Principalmente, né, os textos copiados e colados, que não tem link, que não tem fonte, tá? Fica esperto, fica de olho sobre isso, beleza? Vamos embora! Questão 3. O menino que me olha. Não andamos muito elegantes nestes tempos estranhos. Não andamos muito éticos nestes tempos loucos. Não que as coisas tenham sido muito melhores no tempo dos gregos, quanto na filosófica Atenas, a mulher era pouco mais do que um animal sem alma. Era normal ter escravos e a guerra era o pão nosso. Ou na Idade Média, quando eu seria, no mínimo, candidata à fogueira, não a da inveja, mas a concreta mesmo. Nossos filhos teriam morrido nas cruzadas, matando alguém no Oriente. Nada de novo na face da terra. Aqui um trechinho para você de Lia Luft, O Menino que Me Olha. Comando da questão. O texto, O Menino que Me Olha, está escrito em qual pessoa do discurso? Em qual tempo verbal? Ah, essa aqui é uma revisão para você, né? Claro que você aí viu lá na aula sobre tipos de discurso, né? E já que com certeza vai gabaritar. Então, o que você acabou de ler, o texto O Menino que Me Olha, está escrito em qual pessoa no discurso? E em qual tempo verbal? Letra A, primeira pessoa do plural, no presente do indicativo. B, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito indicativo. C, terceira pessoa do plural, pretérito mais que perfeito indicativo. Letra D, primeira pessoa do singular, presente do indicativo. E E, primeira pessoa do plural, pretérito imperfeito do indicativo. E agora, vamos lá. Em que tempo, né? Está escrito aí, qual a pessoa do discurso? Não andamos, olha lá, bem no início, não andamos muito elegantes nestes tempos estranhos. Quem não andamos? Lá automaticamente você responde o quê? Nós. Olha aí a pessoa. Que pessoa é essa? Nós. Primeira pessoa? Singular ou plural? Que tempo? Presente ou passado? Nós andamos. Presente, passado, pretérito. Beleza, quem marcou aí o gabarito? Letra A, primeira pessoa do plural, presente do indicativo, né? Uma ação presente. Nós andamos. Nós, primeira pessoa do plural, certo? E o tempo, presente do indicativo. Por isso que B, C, D e E não corresponde ao gabarito. Beleza, vamos embora. Temos aí a questão 4 e, claro, que você aí teve um tempo suficiente, né? Colocou aí logo um stop dentro aí da aula e correu para responder a atividade 4. Você teria que colocar com suas palavras, né? A importância de estudar o gênero debate regrado ao público. Beleza, eu sei que saiu textos aí legais, bacanas, com bom argumento, que é importante estudar isso, né? Mas aqui está o nosso gabarito. Ele não tem que ser igualzinho, tá? Mas tem que estar próximo, tem que conter, claro, né? Aqui, por exemplo, o objetivo tem que ter a importância. Então, eu deixo aqui para vocês o gabarito a título, né, de você verificar se o seu tem exatamente, principalmente, a característica objetiva. Bom, o debate regrado, ele é um gênero, e é isso, né, na mente e no coração, é um gênero essencialmente oral, tá? E aí, dependendo da modalidade escrita, ok, pode acontecer. A importância de estudar o gênero debate regrado é conhecer e saber como utilizar a sua estrutura como forma de expressão argumentativa
na defesa de um ponto de vista. E o objetivo é desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizada, clara, coerente, para compreender o debate como procedimento comunicativo que exige argumentação e consistência. E a oralidade é a principal característica, beleza? Questão agora é com você. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Temos aí, certo? Uma questão do Enem 2021, tá? A leitura do texto, primordial para você chegar no comando da questão, ok? O comando da questão diz o seguinte, vamos lá. A resenha é um texto de base argumentativa. Olha que beleza, o Enem traz para você o gênero. Se você teve dúvida, esse texto é o quê? Um conto? Uma fábula? Né? Então, já ele te ajuda. É uma resenha. E ele diz que a resenha normalmente é um texto de base argumentativa. Olha só. Pronto. Essa é a direção que você vai levar. Na resenha do filme Song of Soul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é A. Do estreamento em longa-metragem Laszlo Nemes, né? Vencedor do grande prêmio do júri no último festival de Cannes. B. Ele é Soul, César Ronge. Gente, não sei ler esse nome. Um dos encarregados de conduzir as execuções dos judeus. C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close. D. Soul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. E. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como Song of Soul não deixaria de ser um passo à frente dos volantes. E aí? O trecho, né, ali na resenha do filme Soult, o trecho na sequência argumentativa que se constituiu aí com a opinião implícita é, olha lá, letra E, premiar, né? Premiar, né? A opinião implícita nesse texto ali, né? O autor teve a opinião, colocou esse texto o quê? Trazendo uma opinião implícita, que foi premiar uma abordagem tão ousada e radical como o Song of Soul, né? Não deixaria de ser um passo à frente dos volantes, certo? Beleza! E aí vamos aí para a sequência, né? O clube de leitura, você escolhe Lucila, Noite na Taverna, Memória de um Sargento de Milícia ou os Lusíadas, beleza? Muito bem! E então aqui vamos à nossa homenagem, claro, olha só que bacana, né? Temos o nosso cantinho da leitura, que legal, chega a me arrepia. Compartilhando com vocês, todos aí os nossos estudantes aí do Mediação Tecnológica, na oportunidade de conhecer os nossos estudantes da Escola General Sampaio, né, do Quilombo, do Real Forte Príncipe da Beira. Valeu? Vamos encerrar? Vamos lá então, a mensagem. Vamos juntos! O estudo é um grande mediador para um futuro promissor. Instigue-se. Valeu, até a próxima.